E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à aula número 10 do curso de ConfUI 2026, aqui do canal Hoje na IA. Eu sou o Marcel, apresentador do canal Hoje na IA, e vocês estão numa saga junto comigo, que são 16 aulas grátis que eu estou disponibilizando esse ano, com tudo que tem de mais moderno em geração de imagem e vídeo, inteligência artificial generativa em 2026. Minha maneira de agradecer a comunidade aí, eu aprendi muito em vídeos de outros criadores no YouTube, aprendi muito com documentações, sites que o pessoal coloca por aí, e essa é uma maneira de eu dar de volta para a comunidade, né, tanta coisa que eu aprendi. Esses 16 vídeos estão de graça, podem assistir aqui no meu canal, vão estar todos numa playlist aqui na descrição, mas logo após esses 16 vídeos, eu vou continuar gravando mais vídeos, aí esses sim vão fazer parte de um curso pago. Mas aí é um curso que é um pouco mais profissional. Não que esse aqui não seja, tá? Se vocês verem, aqui tem conteúdo de alto nível. A última aula, inclusive, foi sobre treinamento de LoRa's, que é um assunto já com um pezinho ali no avançado. Mas beleza, dê uma olhada aqui no link da descrição, veja se já tem lá a pré-venda do curso. E se você já está assistindo essa aula pelo curso, pela plataforma Hoje na IA, obrigado por ter comprado essa aula. Elas também, essas 16 aulas grátis, também vão fazer parte lá do curso pago. Beleza, hoje a gente vai falar sobre edição de imagem, e a gente vai falar sobre inpainting e outpainting, que são técnicas um pouco mais antigas, mas que funcionam até hoje, e hoje até viraram um pouco mais avançadas. É engraçado isso, né? Mas beleza, então vamos lá direto para o ConfUI. Ah, tá aqui. Opa! Então, o que que tem aqui? Olha só, eu já tenho dois arquivos que eu separei para a gente falar de Outpainting e Inpainting, são dois workflows, a gente vai abrir eles, mas deixa eu abrir já o ConfUI aqui enquanto isso, mas a gente não vai se basear totalmente nesses workflows. Eu quero que a gente vá criando um workflow próprio ao longo do caminho, tá bom? Aqueles ali vão servir de base para a gente, mas não vão ser os workflows definitivos que a gente vai usar. Então, beleza, ConfUI já está aqui funcionando, e se vocês se lembram, esse aqui é o workflow que a gente utilizou na nossa última aula de treinamento de LoRa's. Eu treinei um LoRa para fazer imagens de mim, e aí eu usei esse workflow aqui para gerar as imagens. Então, olha só, o que que tem aqui? HNA Man, que sou eu, né, é o token que me define no meu LoRa, ganhando um Oscar com um fundo azul, e foi exatamente isso que foi feito aqui. Aí você diz assim, ah, putz, e se eu quisesse um fundo verde? Aí você vai aqui e coloca aqui fundo verde. Vamos ver se ele vai gerar a mesma imagem? Eu não sei se vocês perceberam, mas teve uma pequena modificação entre a imagem do fundo verde e a do fundo azul. Vou colocar aqui vermelho. Presta atenção, olha só como vai mudar um pouquinho. Tá vendo que mudou um pouquinho? Nessa aqui minha barba tá maior. Se vocês não perceberam ainda, deixa eu fazer uma coisa aqui para vocês. Eu vou colocar um nó aqui de comparação de imagem. Compare images. E aí, só para vocês, só para gente ter certeza, o seed aqui já está fixo, ó. Tá seed fixo, então a imagem já não vai trocar tanto, né? Vai trocar o mínimo possível. Aí eu vou colocar aqui, ó, a imagem com fundo vermelho, eu vou salvar, tá? Red. Vou colocar aqui um load image e eu vou carregar a imagem red, só para ter ela aqui, porque a gente vai gerar com outra cor agora. Então tá aqui a red, que é essa imagem aqui, tá? Vai ser a imagem B. E agora eu vou gerar a com fundo azul, que vai ser a nova imagem, que vai ser a A, e aí a gente vai comparar aqui a mesma imagem gerada com o mesmo seed, só que uma com o prompt pedindo fundo vermelho, que é aqui, e a outra pedindo fundo azul, que vai ser gerada agora. Então vamos lá, comparar. Aqui, ó. E agora eu posso comparar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui bem próximo do rosto. Consegue notar? Olha aqui como a boca não está alinhada. Tá vendo? Olha o olho. Como na imagem azul, o olho está mais para cima do que na imagem vermelha. Consegue notar agora? Né? A imagem não, a estátua mudou bastante o tamanho, olha só. No vermelho ela era uma estátua maior, e no azul ela ficou uma estátua menorzinha. Então, assim, se você não tem tanta restrição, deixa eu colocar aqui mais centralizado enquanto eu falo com vocês, se você não tem tanta restrição entre fazer uma edição de imagem onde a imagem final não está totalmente alinhada com a imagem original, como é o caso aqui, ó, a estátua está bem desalinhada, na verdade, até o tamanho mudou. O polegar sumiu, olha só. O polegar não está sendo mostrado na imagem do fundo vermelho,
mas está sendo mostrado, ó, na imagem com fundo azul. Então, se vocês não têm tanta necessidade de manter a consistência, dá até para simplesmente ir alterando pelo prompt e gerando a imagem, e vai gerar uma imagem parecida, mas que vai mudar o que você pediu, né, que eu estava tentando mudar só o fundo aqui, mas vai acabar mudando um pouco o resto também. Não tem restrição, não tem problema, faz desse jeito aqui, só trocando o prompt. Mas e se eu tiver restrição? Bom, aí a coisa muda. Então eu vou mudar, eu vou salvar a imagem com fundo azul aqui também, ó, blue, e vou salvar. E agora a gente vai fazer do jeito que a gente edita a imagem, ao invés de gerar uma imagem do zero, porque aqui eu estou sempre gerando uma imagem do zero, ó, texto para imagem. Então a imagem está sendo gerada do zero a partir do texto. Esse outro workflow que já está aqui, eu vou fechar, porque eu quero mostrar para vocês que workflow é esse. É só ir aqui nos templates, filtrar por Flux Clean, e aquele workflow velho de guerra de edição de imagem com Flux 2 Clean de 9 bilhões de parâmetros. Então tá aqui ele, tem uma opção para editar com 2 imagens, a gente não quer essa opção ainda, e tem a opção aqui em cima para editar com uma imagem só. Aqui só está faltando apontar para o lugar certo onde a gente salvou o Clean, que foi Flux 2 Clean 9 bilhões FP8. Pronto, agora está tudo certinho. Tá bom, então agora a gente vai fazer a edição. Então imagine que você gerou primeiro a imagem com fundo azul. E essa aqui é a que você gostou, mostrando o polegar e a estátua desse tamanho. Então você carrega a imagem com fundo azul aqui, e aí no prompt, e agora não é mais texto para imagem, é uma edição de imagem. E aqui no prompt você diz só o que você quer mudar. Change the background color to red. Então vamos fazer o seguinte, vamos já fazer aquela comparação com compare image. Então, ao invés de salvar, eu quero que compare a imagem original, que eu pego daqui, que é a fundo azul, com a imagem nova, vou até colocar aqui para baixo, ó, e a imagem nova que eu pego daqui, que vai ser a imagem onde o fundo vai mudar para vermelho, conforme o que eu pedi aqui. Então, vamos lá, gerar. Tempo! Tá demorando bastante, hein? Porque 20, tá com 20 passos. E a gente não precisa de 20 passos, a gente precisa de bem menos. A gente precisa do CFG de 1 e uns 8 passos, acho que já está bom. Porque a gente está usando o modelo destilado. Ah, eu abri o Base. Tem que abrir o destilado. Pronto. Vamos fazer de novo, que aí já está com tudo certinho ali, ó. Só para conferir, ó, 4 passos. Eu já estava usando mais passos do que o que é necessário. Vou até fixar o seed aqui, para não ficar mexendo muito. Tá bom? Vamos carregar de novo a imagem. Então coloca a imagem blue aqui, coloca a imagem change the background color to red. A imagem não, o prompt. Change the background color to red aqui. Vou fechar esse aqui para não confundir. Colocar a comparação da imagem aqui. E como eu disse, a imagem original em azul vai ser comparado com a nova imagem onde o fundo vai ser trocado para vermelho. Então vamos lá, rodando. Agora bem mais rápido, hein? Olha só. Então, imagem original em azul e a nova imagem com fundo vermelho. Percebem agora? Olha só como a estátua agora ó, não muda mais de tamanho. Ó. Exatamente do mesmo tamanho. Olha a barba aqui, ó. E o meu rosto, ó. Tá vendo? Ele mudou um pouquinho a cor do meu rosto, deixou um pouco mais avermelhado. Bom, tem maneiras de evitar, mas vocês vejam que agora, pelo menos, a posição não mudou praticamente nada, né? Eu não diria que tá pixel perfect ainda, sabe? Perfeito ao nível de 1 pixel. Mas tá quase lá, ó. Se você ver aqui, ó, não mudou nada. Esse que é o poder da edição de imagem, que diferente da criação de uma nova imagem, onde sempre vai haver alguma variação, mesmo que você mexa minimamente no prompt, sempre vai ter uma variaçãozinha. Na edição, pelo menos com o Flux 2, ele muda bem pouco, ele é muito bom para isso. Eu poderia trocar aqui para outra coisa, por exemplo, change the Oscar statue to... O que eu coloco aqui? Estátua da Liberdade. Statue of Liberty. É assim que escreve? Vamos ver se ele tira a estátua do Oscar e coloca a estátua da Liberdade na minha mão. É, colocou. Aí, ó.
posso dizer uma estátua da liberdade dourada. Change the Oscar statue to golden. Vai ficar mais legal. Olha lá. Ficou massa, né? E realmente, ó, não mudou quase nada do restante. Ele deixou uma pele um pouco mais vermelha, mas a diferença é mínima. Legal, sabemos como fazer edição de imagem agora, sem trocar um monte de coisas. Vamos fazer mais um teste aqui? Vamos lá, nessa geração, vamos tirar o Blue Background, para deixar ele inventar um pouco que tem no fundo. Não gostei muito dessa, deixa eu mudar aqui o seed. Deixa ele inventar aqui. Aqui, ó. Beleza. E aí, essa imagem eu vou salvar. Oscar Me. Vou carregar aqui. Oscar Me. Beleza. E aí, vamos dizer que eu quero colocar óculos escuros. Eu usando óculos escuros. Então, put sunglasses on this guy. Então, coloque óculos escuros nesse rapaz, que sou eu. E olha lá. Legal, né? Olha aí. Agora, tá grande a estátua do Oscar, até. Gigante. Ó, tem até reflexo aqui, ó. Quem tá aqui, ó? Parece um porco. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos supor que você não pode alterar nada, absolutamente nada no restante da imagem, e que você só quer colocar óculos escuros. Aí você pode até me dizer assim, mas Marcel, não trocou nada na imagem, veja. Ele só colocou óculos escuros, realmente não trocou nada. Trocou sim. Olha o trovão aí, vocês ouviram? Tá chovendo aqui. Trocou sim. Note que ele está trocando um pouco a textura. Olha aqui no nariz, aqui a textura sendo trocada um pouquinho, ó. Assistam no monitor grande, coloquem aí em 2K, e vocês vão ver que ele está trocando um pouco a textura do nariz, e como eu falei, ele está trocando também, aqui no terno dá para ver, ó. Ele está deixando a imagem gerada um pouquinho mais escura. Vocês conseguem ver a diferença aqui, ó? Que aqui na direita, o terno está um pouco mais escuro. Olha aqui, ó, nas cortinas também, ó. Aqui dá para notar bem, ó, que estava mais clara desse lado e está mais escuro aqui desse outro. E aí você diz, putz, Marcel, eu quero fazer a troca, só que eu tenho um requisito que eu não posso trocar nada, nem um pixel no resto da imagem. Tem que trocar só colocar o óculos mesmo. E no máximo colocar essa sombra aqui nos olhos, né? Aí é onde entra o Inpainting. Com o Inpainting, você conseguiria controlar a parte da imagem que vai ser alterada, e nada mais. Beleza. Então, como eu falei para vocês, eu já peguei um workflow de Inpainting que eu baixei da internet, beleza? Vamos jogar aqui, né? É um arquivo JSON, como todo workflow é um arquivo JSON. Ele já trouxe aqui, ó, pode ver que ele é bem parecido com o workflow que a gente está usando. Provavelmente a pessoa pegou aquele workflow que a gente estava usando, que é padrão, template aí do ConfUI, e fez mais modificadas. Ele colocou aqui um image compare de uma extensão chamada RG-Tree, que é boa, só que a gente não precisa usar ela porque já tem a opção padrão aqui do ConfUI, então vou usar padrão. Aqui está ligado ainda a parte aqui. Eu vou até tirar essa parte aqui de múltiplas imagens que a gente não vai usar, só para deixar bem simples aqui, tá? Então, basicamente o workflow é esse aqui, ó. Beleza? A gente não quer salvar a imagem, a gente quer comparar. Então deixa eu pegar o Compare Images que tem aqui, que a gente já tem, e vou comparar a imagem original com a imagem nova, beleza? Tem aquela mesma diferencinha aqui do Flux 2 aqui, porque a gente está com um arquivo um pouco diferente o nome. Ah, ele está usando a versão não quantizada, ó. E a gente está usando a quantidade em FP8, então vamos pegar quantidade em FP8. Não viram a aula de quantização ainda? Eu já falei de modelos, é a terceira aula, se eu não me engano. O seed está randômico, vamos colocar fixo aqui. Aí vamos carregar. Não vamos ver ainda. Ah, não, tem uma coisa. Tem erros aqui no workflow, dá para ver que tem erro aqui e erro aqui. Que erros são esses? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Erros. Tá faltando a imagem, né? Óbvio. Mas tá faltando um nó, o ConfUI Inpaint Crop and Stitch. Mas cadê esse nó? Cadê? Tá lá dentro, porque isso aqui é um subgráfico. Então vamos entrar no subgráfico e aí a gente vai ver. Ah, tá aqui, ó.
esse nó está faltando. Quer dizer que esse nó não é um nó padrão do ConfUI, é um nó de terceiros. Então, se eu for lá nas extensões, clicar aqui ó, nos não instalados, não, clicar aqui em missing nodes, né, que é os nós que estão faltando. Aí ele vai me dizer, ó, tá faltando instalar essa extensão. Atualizada no dia 25 de maio de 2026, faz um mês. No meu espaço-tempo eu estou em junho, tá? De 2026. Então, é uma extensão ali que foi atualizada há pouco tempo, então beleza, provavelmente não vai ter nenhum problema, bugs, assim, grandes bugs. Já foi baixada 780 mil vezes, então é uma extensão muito usada. A princípio dá para confiar. Então, vamos clicar em instalar. Cliquei, ó. Diz que eu tenho que reiniciar. Então, cliquei aqui para reiniciar o ConfUI. Se for muito demorado, vou fazer um corte no vídeo. Se não for demorado, vou deixar rolando aí. Tá demorando. Corte. Nem precisou de corte. Tá aqui, ó. Em Paint Crop aqui. Então já apareceu aqui, parou de mostrar os erros, né? Agora o único erro é colocar a imagem, né? É a imagem faltando, então posso voltar lá. E aí eu coloco aqui o Oscar Me. E aí, agora eu vou pegar o mesmo prompt. Put some glasses on this guy. Então, coloca aqui o Put some glasses on this guy. E quando eu clicar para rodar, rufem os tambores, não sei fazer som de tambor, nada aconteceu. A imagem gerada é exatamente igual à imagem original. Por quê? Porque quando a gente entra no subgráfico, o que a gente vê aqui? Em Painting Crop, crop é de recortar. Então você já pensa, pera lá, então ele não vai gerar a imagem inteira, como estava sendo gerada lá no outro. Por isso que lá no outro, vamos voltar ali, ó. Vou mandar gerar aqui de novo. Por isso que aqui no outro, ó, o terno muda um pouco de cor, a cortina fica um pouco mais escura na imagem gerada. Porque apesar de eu ter pedido só o óculos, ele gerou a imagem inteira. Aqui, pelo nome, eu já consigo perceber, pera, ele não vai gerar a imagem inteira, ele vai recortar a imagem e vai tentar gerar só um pedaço. E aí eu vejo que aqui ó, tem um Painting Stitch, que basicamente é o contrário. Ele vai pegar a parte gerada, que é a do óculos, e ele vai tentar colar em cima da imagem original. Ou seja, ele vai tentar gerar só a parte do óculos e colar na imagem original para não afetar o resto da imagem. Mas como que ele vai saber qual é a parte onde o óculos vai aparecer? Né? A gente vai ter que dizer. Tá vendo essa ferramentinha aqui, ó, que tem tipo uma lua? Então eu vou clicar aqui, ó. Tem bem pequenininho aparecendo aqui, editar a máscara da imagem. Então vou clicar aqui, ó. E agora eu posso desenhar aqui. Vamos limpar. Então, já entendi. Eu vou aumentar aqui a grossura da linha e eu vou pintar a parte onde o óculos vai aparecer. Mais ou menos, né? Vou pintar aqui mais ou menos. E essa é a parte que vai ser modificada. Essa máscara que eu desenhei aqui em cima dos olhos. Agora eu vou salvar. Ó, já ficou aparecendo aqui, ó. E aí eu vou mandar rodar. E agora... Ah, 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 ah. De novo. Mas ele modificou. Só que ele está modificando muito pouco, muito pouco. Mas essa máscara aqui está meio transparente. Vamos voltar lá. Opacity. Vou aumentar para 1. Vamos pintar de novo. Salvar. E rodar. Agora sim. Então aquele opacity influencia. Se você colocar com uma transparência baixa, ele vai tentar gerar o óculos, só que com uma transparência baixa também. Interessante. Ficou bom? Eu diria que... Vamos ver primeiro se resolveu o problema.
Olha aqui, ó, na cortina, ó. Tá vendo? Ó, agora eu tô passando aqui, ó, e a cortina não muda de cor, não fica mais escura. O terno não fica mais escuro. Meu nariz aqui, ó, a pontinha aqui do nariz, o brilho, ó, não muda mais a textura. Então, o problema de mudar o restante da imagem foi resolvido. O óculos em si, eu acho que ele tá meio desalinhado. Pode ter, ó, o trovão, pode ter a ver com minha máscara. Talvez eu tivesse que desenhar minha máscara um pouco mais assim, né? Meio na. Ou eu posso tentar gerar com outro seed. Vamos tentar o jeito mais fácil, que é tentar gerar com outro seed primeiro. Eu não diria que tá ruim, eu só diria que eu olho assim, alguma coisa me diz que tá errada. Não sei se vocês tiveram essa impressão também. Então, gerou de novo, ó. Agora já gerou com o óculos aqui, com um negócio aqui em cima. Aí é que tá, eu tô colocando aqui, ó, sunglasses. O ideal seria eu tentar descrever o modelo do óculos, o Ray-Ban Sunglasses. Vou colocar outro seed aqui. Será com outro seed. Outro seed! Colocou até a marca do óculos agora, que eu falei que é Ray-Ban, ó. E aí, o que vocês acharam? Eu achei que ele ficou com uma falha aqui, ó, bem aqui. Mas achei que esse ele encaixou melhor. Vamos tentar aqui. De novo. Tentar só mais dessa vez. Agora ele colocou uma etiqueta Ray-Ban com fundo vermelho aqui. Mas esse ficou bom. Eu acho que esse encaixou legal. Só aquela etiquetinha ali que eu não gostei tanto. Será que se eu colocar aqui without logo, ele respeita? Vai tirar o logo do Ray-Ban? Tirou. Tirou o vermelho, pelo menos. Deixou só aquele clássico do Ray-Ban, só escrito em branco. Tá aí. Então, esse é o jeito de fazer em Painting sem alterar a imagem. Então, é usando essa extensão aqui do InPaint Crop, que é, vamos ver qual é. Todas instaladas. ConfUI in Painting Crop and Stitch. E aí, ela está fazendo o recorte de acordo com a máscara. Imagino que ela está gerando aqui em 1024 por 1024. Ó. Vamos olhar aqui a Cropped Image, o que é? Ó, vou colocar aqui, vou colocar Preview aqui. Ah, não, ele pegou o rosto inteiro. Interessante, né? Porque eu peguei 1024 por 1024. E se eu colocasse aqui a altura 512? O que será que ele colocaria? Que é metade de 1024. Não foi aqui. Será que é no Max, altura máxima, 512. Agora eu estou só explorando, só para ver se eu entendo um pouco essa extensão. Também não. Output Target. Talvez aqui. Vou deixar para explorar melhor outra hora, que senão essa aula vai ficar muito grande. É porque eu realmente fiquei curioso de saber como é que ela funciona. Mas, pelo visto, né, pelo que ela está colocando aqui, ela realmente não alterou o resto. Pode ser que ela tenha gerado com o rosto inteiro, mas aí depois ela recorta o gerado e coloca só em cima da máscara. Que eu acho que é o mais provável, porque o nariz não alterou nada. Ó. Não alterou nada. Ele realmente foi muito bom em preservar o... Aqui em cima, no cabelo, ó, aqui eu consigo ver, ó, que ele mudou um pouco aqui, onde está a mãozinha. Ó. Mas é muito pouco. De resto, ele realmente não alterou nada. Eu diria que essa extensão está muito boa, para falar bem a verdade. Se você tem um requisito onde você não pode alterar o restante da imagem, esse aqui é o caminho para se seguir. Basicamente é o mesmo workflow de geração de imagem, só que ele tacou esse Paint Crop aqui no começo, para gerar só da parte menor, que viu que ele gerou só do rosto, e depois tem esse Paint Stitch aqui, para ele colar de volta na imagem original. Se eu quisesse mudar a estátua, eu acho que eu faria a mesma coisa. Faria algum Paint da estátua e... Ah, vamos fazer uma experiência? Vamos fazer uma experiência. Vamos tirar aqui, ó. Vamos limpar a máscara e vamos colocar óculos na estátua. Então, vou pintar aqui, ó. Add Ray-Ban sunglasses on this statue. Será? Aí vai ser louco.
Aí a estátua de óculos aí, ó. E mudou só a estátua, ó, não mudou nada do meu rosto, ó. Nada. Sabe aquele lá, ó, ali no cabelo, que tava ali, ó, mudando de cor um pouquinho? Um pouquinho, era bem pouco, ó. Não tá mudando nada, ó. E colocou óculos aqui na estátua. Cara, muito bom. Parabéns. Nota 10 para quem fez essa extensão aí, porque salvadora de vidas quando você não precisa, quando você não é que não precisa, quando você não quer que mude nada no restante da imagem. Então, beleza. Já vimos dois jeitos de editar a imagem, né? Editando do zero. Três jeitos já vimos. Editando do zero via prompt, né, em texto para imagem. Editando via prompt em imagem para imagem, onde realmente a gente consegue um controle bem bom, mas tem algumas alteraçõezinhas ali no nível do pixel. E fazendo com máscara e com essa extensão aqui, onde você não muda nada no restante da imagem. Beleza. Esse aqui é o inpaint, quando você quer mudar alguma coisa que está na imagem. E o outpainting, o que significa? Outpainting significa você colocar coisas que estão fora da imagem original. Então vamos voltar aqui no Flux. E olha uma coisa aqui. Então, esse aqui é o workflow padrão, tá? Aquele que muda a imagem inteira. Será que funcionaria aqui colocar sunglasses na estátua? Put sunglasses on the statue. Eu acho que não, tá? Eu acho que o nível de... Não, ele colocou em mim de novo, ó. Ele não entendeu que era na estátua. Mesmo eu escrevendo aqui, ó. Mesmo que eu diga in this golden statue. Vamos ver. Na estátua dourada. Não, ele continua colocando em mim. Então, realmente, aquele nível de controle, de dizer, putz, na estátua, nesse pedacinho, só com o outro workflow. Beleza, vamos voltar aqui para o Outpainting, que é o que a gente quer falar agora. Outpainting significa o seguinte, vamos supor que eu quisesse, essa imagem é quadrada, mas vamos supor que eu quisesse que essa imagem fosse em formato retrato, então eu preciso de mais espaço, né, mais coisas sendo mostradas nos lados, nas laterais. Como que eu faço isso? Bom, eu já tentei fazer de um jeito que eu vou tentar de novo aqui. Se eu entrar no subgráfico, eu vou ver que a imagem gerada, que está aqui, está respeitando esse tamanho 1024 por 1024, ó, que é o width e o height, e ele está vindo de onde? Essa linha aqui, ó. Está vindo do get image size, ó, que está pegando a imagem, transformando ela em 1 megapixel, e aí pegando o tamanho. E aí, por isso que cai aqui 1024 por 1024. Então a imagem gerada sempre vai ter o mesmo, nesse workflow, a imagem gerada sempre vai ter a mesma proporção e tamanho da imagem original, diminuída ou aumentada para 1 megapixel que está aqui. Mas não é o que eu quero que a imagem agora seja em formato de paisagem. Então eu vou tirar esse Get Image Size daqui, quer dizer, ele está sendo usado para o Flux Scheduler aqui em cima. Então talvez não seja bom tirar daqui. Talvez seja bom só desconectar daqui, então. Desconecta daqui, daqui. E aqui, ó, no Empty Flux to Latent, eu coloco o tamanho que eu quero que a imagem tenha. Bom, então eu quero que ela mantenha a altura em 1024, eu quero que ela só seja um pouco mais para o lado, assim, puxada para o lado. Eu vou colocar... O que eu coloco aqui? 1920. E o prompt vai ser... Eu vou pegar o prompt da imagem original que eu criei, que era HNA Man Winning an Oscar. Só que como esse workflow aqui não está usando o meu lore, ele não sabe o que é HNU Man. Eu vou colocar só Man. Man Winning an Oscar. Beleza? E aqui a imagem agora está em 1920 por 1024, e esse é o ruído que vai entrar aqui no sampler. Lembra dessa aula? Foi a aula número 2. Vamos lá ver, se vocês não lembram, onde a gente falou de ruído, espaço latente. Vamos lá. Olá. Aqui não faz sentido fazer a comparação, porque as imagens têm tamanhos diferentes, né? Então esquece essa comparação. Vamos ver só a imagem final aqui como prévia mesmo. Olha lá. Ele completou o restante da imagem. Ele mudou a imagem? Olha, eu diria que mudou, porque aqui tem um microfone, tá vendo? E esse microfone não estava presente lá na imagem original, ó. Então ele recriou a imagem inteira. Ele tentou colocar a mesma estrutura, tentou colocar a mesma disposição das coisas, mas ele acabou inventando coisas aqui no meio. Funciona? Funciona, mas é de novo aquela questão. Você tem uma imagem, você quer colocar coisas aqui na lateral,
mas você não quer mudar nada no centro da imagem, você só quer que ele adicione o resto. Esse aqui já não serviria para você. Se você quer uma imagem que lembre 95% original, mas que ele pode uma outra coisinha acrescentar ou mudar, esse jeito já resolve. É um jeito simples, tá bom? Agora vamos ver o workflow que eu baixei. Teoricamente, esse workflow que eu baixei, ele resolve o problema da consistência da imagem central. Mas eu não tenho certeza porque eu nunca testei ele. Então vamos colocar ele aqui, ó. Ah, ele é uma imagem, ó. Vocês sabiam? Tá vendo? É uma imagem. É uma imagem PNG. Aqui, ó. Vocês sabiam que se eu salvar essa imagem, vou salvar essa imagem aqui, ó. Com esse nome mesmo. ConfY, temp, blá 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 blá. Vou fechar isso aqui, ó. Fechei. Se eu pegar aquela imagem que eu salvei e arrastar aqui para o ConfY, olha só, ele abre o workflow que gerou aquela imagem. Cada imagem PNG carrega dentro dela mesma o workflow que foi usado para gerar ela. E se você arrastar ela de volta para dentro do canvas do ConfY, ele abre aquele workflow. Isso é muito legal, esse negócio que o pessoal do Conf fez. Muito prático. Porque aí se você quer tipo, salvar um workflow para passar para alguém, você salva a própria imagem que o workflow gerou e passa a imagem. Você pode mandar o JSON, que é menor também, o tamanho do arquivo, né? Mas a própria imagem gerada já contém o seu próprio workflow. Cadê? Vamos abrir então aquela imagem aqui, que tem o workflow que eu quero usar. Bom, aqui ele está carregando de GGUF. Lembra que eu falei sobre quantizações lá na aula 3, se eu não me engano, também. E aqui ele está usando um FluxClaim quantizado em GGUF e eu não tenho, nem preciso, na verdade. Então eu vou pegar os meus fluxos aqui ó, de FP8, clip, o VAE eu acho que já está certo lá. Então vamos tacar aqui, tirar esse GGUF daqui. Colocar meu modelo para cá, meu clipe para cá, e o VAE já está certo. Beleza, então. E aí, de qualquer forma, ele usa ó, um nó, é um nó do Kijai. Acho que é Kijai que fala. É um cara da Noruega, não lembro de onde esse cara é um cara bem conhecido na comunidade, ele faz muitos nós, muitas extensões que o pessoal usa bastante. E essa aqui, ela, pelo nome, ela faz pad na imagem, ela adiciona espaço lateral na imagem, ou para cima ou para baixo, ó, pelo que eu estou vendo aqui. Bom, eu acho que não precisa dessa extensão, porque tem outras extensões que fazem isso já por padrão. Só para a gente não ter que instalar uma extensão inteira que vem com um monte de nó só para pegar uma coisinha. Então, eu acho que tem extensões que fazem pad aqui, ó. Aqui, ó, tem. Pad made for outpainting. Então, vou tirar essa extensão aqui. Opa, deixa eu só ver para onde que ele levava as coisas. Ele levava para, nossa, 4 lugares. Não, vamos primeiro colocar aqui um por um, senão a gente vai se perder. Aqui, aqui. Para onde mais que ela leva? Ó? Tá indo para mais 2 lugares, ó. Aqui, tá indo para mais um ainda. Ali no Stitch. No Image 1. Aqui. Pronto, agora eu posso apagar daqui. Ah, e a imagem vem da imagem que a gente carregou. Então estou só trocando um nó por outro que faz a mesma coisa, mas no qual eu não preciso instalar nenhuma extensão externa. Agora está tudo certo. Eu não sei ainda o que o workflow faz, tá? Eu estou só substituindo nós por nós que eu já tenho instalado aqui. Então eu vou pegar a imagem de mim, Oscar Me. Agora eu vou colocar espaço nas laterais, então é no left e no right. Vou colocar 200 pixels em cada. Acho que é em pixels isso aqui. E aí, fill in the black space to complete this image. É um prompt genérico, que é basicamente preencha o espaço em preto. Imagino que esse pad image vai colocar uma imagem preta do lado, tipo barras pretas do lado. Então, preencha o espaço em preto para completar essa imagem. Acho que vai funcionar. Bom, vamos lá, vamos rodar e ver. Ah, ele colocou cinza, ó. Então acho que a gente vai ter que mudar o prompt ali. Não, deu certo mesmo com cinza. Deu certo mesmo com cinza. Bom, bom sinal, ele já não colocou o microfone aqui, ó. Vamos colocar o image compare. Vamos tirar esse save image aqui, ó. E vamos colocar o compare image para a gente olhar se ele alterou o centro da imagem. A gente não quer que tenha alterado o centro, a gente quer que ele tenha só completado o espaço do lado.
Ah, só que ele tá em algum lugar concatenando 2 imagens aqui. Porque olha só isso aqui, ó, tá vendo? Tem 2 imagens concatenadas aqui. Onde é? Vamos ter que descobrir. Tem algum lugar concatenando a imagem aqui. Deixa eu ver se é nesse. Não, nesse a imagem tá certa. Ah, é esse aqui, esse Stitch Image, ó, tá juntando. A gente não quer que ele junte. Esse Stitch Image pega 2 imagens e coloca assim, ó, uma do lado da outra, para você comparar vendo uma do lado da outra. Não é o que a gente quer, a gente quer comparar vendo uma em cima da outra. Então, vamos lá. Ah, mas ele alterou sim. Ele alterou a cor, tá vendo, ó? O rosto tá mais laranja, ó. Ele realmente não colocou microfone. Ele funcionou melhor do que aquele nosso método. Mas ele alterou a imagem. Será que tem um jeito de não alterar? Tudo bem, que aqui é só uma correção de cor, né? Eu poderia rapidinho ir lá no Photoshop e corrigir a cor. O legal aqui, ó, o rosto desse cara, ó, que não existia aqui a orelha dele, ó, colocou certinho, ó. Funcionou muito bem, ó. Completou certinho aqui. Deixa eu ver lá do outro lado. Ó, tem um cara pela metade aqui, ó. Ó lá. É o Messi. Completou o Messi aqui, ó. Eu gostei, ficou melhor que o outro. Mas ele mudou a cor. O ideal seria que a gente dissesse para ele fazer uma técnica parecida com aquele se a gente pudesse fazer uma técnica para fazer a máscara com esse Painting Crop. Aí seria interessante, para ele não alterar a imagem do meio. Deixa eu ver uma coisa. Ok, para tudo que eu acho que eu descobri. Eu acho que eu descobri. Vamos voltar ali, ó. Eu tô de volta aqui no workflow que faz Painting, tá? Então vamos ver aqui esse do Painting, que é aquele que a gente colocou colocou aqui o óculos na estátua, né? Vamos rodar ele de novo, só para a gente ver se tá funcionando. Ó, tá funcionando. Agora eu vou tirar a máscara daqui, vou limpar, limpa a máscara, salva. Tira esse Ed Ray-Ban Sunglasses, vou colocar Man in Winning an Oscar. Beleza. Agora vamos entrar lá no subgráfico e tem uma opção aqui, ó. Extend for Outpainting. Talvez esse nó faça Outpainting também. Tups. Vamos clicar aqui e tem um Factor, um fator de extensão, para a esquerda e para a direita. Eu acho que isso aqui, pelo jeito que está, é em porcentagem. Então, vamos aumentar em 10% para o lado, colocando 1.1. Cara, eu nunca fiz isso, então não sei se vai funcionar, tá? Será que vai funcionar? Será que só ligando aqui e colocando 1.1 vai funcionar? Eu vou tirar esse aqui e vou colocar o preview aqui. Eu não quero comparar agora. Quero só ver se vai funcionar. Opa, aqui não, aqui. Vamos lá. Funcionou mais ou menos. Ele deixou esticado. Tá vendo? Isso aqui, ó. Mas ele completou, porque, olha, esse cara daqui, ó, não dava para ver o rosto dele, só um dos olhos. E agora eu consigo ver o rosto dele quase todo, só que tá esticado. Tá bom, me dá mais um minutinho que eu vou dar mais uma explorada aqui. Tá bom, pessoal, pesquisei um monte, mas eu não consegui encontrar um jeito de fazer o outpainting com aqueles nós. O que acontece é o seguinte, quem criou aquelas extensões tinha um jeito antigo, até 2025, não lembro, de fazer o outpainting. E tem até tutoriais gravados no YouTube com o outpainting com aqueles nós. Mas ele trocou a maneira que os nós funcionam e não atualizou a documentação, ou seja, aparentemente só o autor, só o autor da extensão sabe como usar ela para fazer outpainting. Então, assim, para essa aula, encerramos por aqui. É uma pena que eu não vou conseguir mostrar para vocês um outpainting sem trocar nada, né? Mas eu vou continuar pesquisando, tá bom? Então,
Se eu conseguir mais para frente, eu faço um adendo nessa aula, senão fica para as aulas do curso profissional lá, do curso completo mais lá para frente. Mas é isso, vocês pegaram a ideia do Outpainting, né? Ele muda bem pouco aquele que a gente fez, e vou deixar os workflows aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado por acompanharem nossas aulas até aqui. Deixem um like no canal, se inscrevam para continuar acompanhando os novos vídeos, ative o sino das notificações para vocês saberem quando as próximas aulas forem postadas, e obrigado para todo mundo que já comprou o curso na nossa plataforma. Falou, até mais. Tá bom, descobri qual era o problema, mas as más notícias é que esse nó não funciona tão bem para Outpainting. Então vamos aqui no ConfUI. Realmente, a única questão que tinha que fazer é o seguinte: esse nó ele não faz tipo uma borda ao redor da imagem e aí a gente pede para preencher a borda, igual a gente fez com o nosso Outpainting de pobre aqui, ó, que é tipo, a gente colocou uma borda, né, cinza na imagem, ó, usando esse nó de Pad Image for Outpainting, que é o nó padrão do ConfUI, e a gente pediu, ó, preencha a parte escura na borda da imagem para completar a imagem. E aí ele conseguiu fazer. Claro, ele recriou inclusive a parte do meio da imagem, né? Por isso que trocou a cor, só que ele conseguiu fazer bem o restante da imagem, ele completando de acordo com a informação que ele conseguiu do centro da imagem. O problema desse Node in Paint, agora vamos lá para aquele workflow que tem o Node in Paint, que ele funciona muito bem para inpainting, como a gente viu, só que para outpainting, quando a gente liga esse Extend for Outpainting, que foi o que eu tentei fazer naquela hora, ele não preenche com uma borda preta, ele preenche tipo fazendo um stretch do resto da imagem, ó, e faz esse padrão esquisito aqui. E aí não adianta você escrever preencha a parte preta, porque não tem parte preta para ser preenchida. E aí você tem que dizer o que teria na imagem. Eu coloquei, pessoas numa cerimônia do Oscar. O problema é que quando ele coloca as pessoas na cerimônia do Oscar, ele não consegue, sabe, juntar, olha só, o Messi que estava aqui, né, aquele cara que parecia o Messi, ó, ele simplesmente colocou uma mulher ali, ele fez aqui né, tentou esfumaçar assim para preencher, mas, putz, isso aqui não tem nada a ver. Então, realmente, eu olhei o vídeo de exemplo que tem lá o autor, né, dessa extensão, ele fez um vídeo de exemplo e postou lá junto com a extensão. É antigo, é desatualizado, mas eu olhei, e o resultado lá também não é bom. Então, assim, não é que eu não estou sabendo usar, realmente, eu acho que essa técnica de colocar esse puxadinho aqui, ó, sem ser a barra preta, não funciona bem. Então, para Outpainting, no momento a gente realmente não tem nenhuma alternativa boa para evitar aquele... Vamos colocar aqui, ó, para evitar... cadê? Para evitar essa troca de cor que tem aqui. Claro, a gente poderia ajeitar lá no Photoshop, a gente poderia colocar um nó de Color Match aqui no próprio ConfUI, mas seria sempre uma tentativa de ajustar a cor. Não seria a imagem original sendo preservada, seria uma nova imagem sendo gerada e a gente tentando acertar a cor para parecer com a original. Então, até o momento, realmente não tem uma opção boa para fazer outpainting, onde a imagem tem que ser totalmente preservada. Eu vou dar uma pensada nisso mais para frente, ver se eu consigo fazer algum nó, ou se eu consigo fazer algum workflow que resolva isso, mas aí vai ser coisa minha, eu tentando vencer um desafio que aparentemente ninguém tentou pegar ainda, tá? Se vocês conhecem algum workflow escondido, oculto, alguma coisa que faça isso sem fazer, preservando 100%, preservando 100%, tá? Preservando 100% o centro da imagem, por favor, escreva aqui nos comentários, mas eu dei uma procurada, aparentemente não tem, e não é esse nó que resolve. Esse nó resolve bem para inpainting, mas para outpainting não. Então é isso, pessoal, essa aula ficou um pouco mais curta, ficou um pouco mais comprida para mim, porque eu tive que fazer essa pesquisa extra, mas para vocês vai ficar mais ou menos no mesmo tamanho de sempre. Obrigado aí por terem continuarem acompanhando a gente, e a gente se vê na próxima aula. Aula 10 já, cara, quem diria, né? Passou rápido. Falou, pessoal. Tchau.